Você já ouviu a história de Eli, amém? Quem já ouviu a história de Eli? Eli era sacerdote e os seus filhos pegaram a arca como um instrumento de batalha e foram para a guerra. Mas Deus já havia dado uma sentença à casa de Eli, que a casa dele iria se desfazer. Mas isso não acontecia. Mandou um profeta, deu um sonho e uma visão para Samuel, jovem ainda no tempo. De repente, os filisteus entraram em guerra contra Israel. E o que aconteceu? Eles perderam a batalha. Voltaram para Israel, pegaram a arca do Senhor e disseram: não, agora a presença vai com a gente vai vencer a batalha. E o que aconteceu foi que eles foram para a guerra com a arca. Levaram a arca como um instrumento, como um amuleto de guerra. Ela não era bem um instrumento de guerra porque não lutava, não fazia nada, não matava ninguém. Ela era só um amuleto de guerra para eles. E o texto vai dizer que eles perdem mesmo assim, carregando a arca, e além de tudo morrem na guerra. Nesse dia morreu muitos soldados de Israel. O texto vai dizer que os filisteus, eles pegam a arca e botam dentro do templo de Dagom. É interessante fazer uma parada aqui e pensar, porque se a primeira vez que eles foram à guerra, eles foram sem a arca, significa que eles foram sem a presença. Então a derrota era aceitável. O problema é que quando eles foram pela segunda vez, eles levaram a arca. E aí a segunda vez, o texto vai dizer que quando Israel, no seu arraial, vai ficar sabendo que a arca vai à guerra, eles fazem um barulho tão grande, que o texto vai dizer que a terra treme. E os filisteus ficam amedrontados. E eles disseram: olha, agora o Deus de Israel está vindo para a guerra junto com eles. E o texto vai dizer que algum filisteu se colocou de pé lá e começou a pedir para que os homens lutassem de forma valente. Não, a gente não vai ser escravo deles não, vamos vencer essa guerra. O que acontece é que aqueles homens na guerra, mesmo levando a presença de Deus, são derrotados. O exército de Israel sofre mais uma derrota, mesmo carregando a arca. E aí, sabe, é interessante nós vermos hoje que isso parece que se repete. Tem gente que lutou a vida inteira sem a presença e foi derrotado. Entra para dentro da casa do Senhor, sai daqui com a presença e mesmo assim é derrotado. E a gente fica sem entender se a presença não está fazendo mais a diferença que deveria. Porque todas as vezes que os homens da Bíblia carregam a presença para a guerra, a presença faz a diferença. Mas o que percebemos é que no nosso tempo, e eu não digo isso de forma local, mas de forma geral, o que temos visto é que a presença não está fazendo mais tanta diferença como deveria. Sabe, a minha oração é que a presença de Deus na tua vida faça diferença nas tuas guerras. Amém. É que a presença de Deus na tua batalha faça diferença. O texto vai dizer que eles foram para a guerra com a arca e perderam a arca na batalha. Todos morreram, voltaram envergonhados para casa. E o texto vai dizer que agora os filisteus tomam a arca e botam dentro do templo de Dagom. A arca está dentro do templo de Dagom. E lá no templo, sabe o que acontece? Eles acordam no outro dia, a arca está no mesmo lugar, do lado da estátua de Dagom. Só que tem um detalhe: Dagom está de bruço no chão. Dagom, para alguns que de repente você já deve ter aprendido isso em estudos bíblicos, Dagom é o deus peixe. E o deus peixe, ele tinha cabeça de peixe, mas corpo de homem e mão de homem. E o texto vai dizer que quando a arca é colocada dentro do templo de Dagom, Dagom amanhece de bruço no chão. Eles olham aquilo, isso não é possível. A arca está dentro do templo de Dagom como um instrumento, como um troféu de guerra. Agora ela deixou de ser amuleto na mão de Israel e passou a ser troféu na mão dos filisteus. Porque na guerra, antigamente, funcionava assim. Quando dois exércitos se enfrentavam, eles não entendiam que quem ganhava era o exército mais forte. Eles entendiam que quem ganhava era o Deus mais forte. Então, quando um exército era derrotado, eles entendiam que aquele Deus a qual o exército foi derrotado era um Deus fraco. E aí, então, logo, aquele Deus se submetia ao Deus do vencedor.
Então, quando a arca vai com um troféu de guerra ser colocado dentro do templo de Dagon, ali havia outros troféus de guerra. Havia outras coisas ali que outros exércitos haviam perdido. Mas sabe, quando eles acordam no outro dia, eles descobrem que o Deus deles está de bruço no chão, porque é o Deus peixe. E como é que o peixe fica? O peixe fica em pé? Não. O peixe, o lugar dele é deitado e de bruço. Então, se uma coisa que a presença faz quando chega, ela coloca tudo no seu devido lugar. Quando a presença chega, ela coloca tudo no seu lugar devido. Eu falei assim, uau, agora Dagon está no lugar que ele deveria estar, deitado de bruço. Esse é o lugar do peixe. Só tinha um problema. Eles pegaram Dagon e colocaram em pé de novo. Quando eles colocam Dagon em pé novamente, no outro dia o texto vai dizer que ele amanhece com as mãos cortadas e com a cabeça cortada. E eu falei assim, ué, já não era suficiente colocar ele no lugar dele? Não. Tu já viu algum peixe ter corpo humano? Não. Já viu um peixe ter mãos humanas? Não. Então, sabe, no outro dia, eles entenderam que naquele templo, o Deus do templo era a presença mais forte. Quando a arca chegou, ela tomou o primeiro lugar. E quando a presença toma o primeiro lugar, você concorda que um peixe com cabeça e com mãos humanas é uma coisa que não é normal? É comum isso? Nunca vi. Então perceba que quando a presença chega, ela separa tudo aquilo que é normal. Ela separa a cabeça do corpo e as mãos. E o texto vai dizer que as mãos estão no umbral da porta. Sabe, eu nunca vi peixe com mão, tu já viu? Você concorda que se nós víssemos hoje a imagem de Dagon, era uma coisa anormal, sim ou não? Sim. Então se prepare, porque quando a presença chegar, a primeira coisa que ela vai fazer é separar aquilo que é normal daquilo que é normal. Aquilo que está muito diferente, que você está vendo que está diferente, vai mudar de lugar. E eu só fiquei me perguntando por que de bruço no chão, lugar do peixe? Sim. Mas sabe, a Bíblia vai dizer que a arca provavelmente tinha a altura desse altar, desse púlpito aqui. Era mais ou menos dessa altura. E a imagem de Dagon era autona. Então pensa comigo. Quando ele chega na casa, quando botaram a arca lá, Dagon estava desse tamanho e a arca estava desse. Mas foi passar uma noite e Dagon estava abaixo do nível da arca. Enquanto a arca sobressaía na altura. Então quando ele chega, ninguém é mais alto que ele. Ninguém é mais poderoso com ele. E tudo que é normal será separado. Ajuntaram de forma anormal. Então espera, que quando a presença chegar, as coisas vão voltar para o lugar. Quando a presença chegar, a criação volta para o seu lugar de origem. É peixe, vai voltar para o lugar que veio. E do outro dia, estava no chão de novo. Só que agora não era mais uma coisa normal. Eles entenderam que não dava para ficar com a arca no templo, porque no templo a presença mais forte prevalecia. E aí eles pegaram a arca e começaram a levar de uma cidade para outra. Mas você vai lembrar do texto, todas as vezes que eles levavam a arca de um lugar para o outro, a arca provocava um problema neles. O texto vai dizer que os filisteus começaram a ter úlceras. Úlceras começaram a sair no corpo dos homens. E na lavoura, que era do campo, eles eram do campo, eles eram de um contexto rural, então eles plantavam. O texto vai dizer que os ratos começaram a dar como uma praga e comer a lavoura. Sabe, quando a gente resolve carregar a presença de Deus, existe um peso a ser carregado. A gente não vai levar a presença de Deus simplesmente sorrindo, cantando. Isso acontece por alegria, é verdade. Mas sabe, quando a gente resolve carregar a presença, isso exige um peso de responsabilidade. Sabe, Deus chamou esses pastores aqui. Nós estamos comemorando 29 anos. Mas debaixo desses anos existem muitas lágrimas. Existem muitos joelhos dobrados que sofreram, abriram mão de muita coisa para poder
essa obra chegar ao que onde chegou. Sabe, o texto vai dizer que quando eles resolvem levar a arca, eles se surpreendem, porque eles venceram a guerra contra o exército de Israel. Mas aquilo que eles imaginavam não aconteceu. A arca não ficou como um troféu de guerra. A arca se tornou um problema para eles. É interessante porque toda vez que se fala da presença de Deus, a gente imagina o quê? A presença traz alegria, a presença traz abundância, a presença traz... Só que aqui nesse contexto a presença está trazendo destruição. A arca foi levada para o território dos filisteus. O Deus de Israel era simbolizado pela presença da arca. E a arca estava matando, a arca estava destruindo, a arca estava trazendo uma destruição em massa contra eles. O texto vai dizer que ela fica 7 meses no território deles, andando de lugar em lugar. E eles disseram: o que a gente vai fazer com essa arca? Quem pode permanecer na presença desse Deus terrível? Perceba que todos os territórios dos filisteus, 5 territórios, 5 cidades, vão ser afetadas pelos mesmos problemas. O que? Úlceras e ratos, destruindo tudo que eles tinham. Tudo que eles tinham. E eles ainda tinham dúvida: será que é a mão de Deus mesmo? Eles fazem um teste, chamam os sacerdotes e falam assim: olha, não dá para ficar com essa presença aqui, esse negócio está causando destruição aqui. Dá para mandar isso embora daqui? Aí os sacerdotes têm uma ideia. Eles dizem assim: olha, faz uma carroça nova, bota a arca em cima, mas não manda vazia não. Você vai fazer um rato por cada cidade e uma imagem da úlcera de que vocês sofreram. Uma úlcera para cada líder. 5 ratos de ouro e 5 úlceras. Pega um cofre e bota do lado da arca, em cima da carroça. Pega 2 vacas com crias, amarra as crias lá no curral, bota a arca em cima e libera a arca no caminho. Libera a carroça com as vacas no caminho. Se a arca subir para o território de Bet-Semes, significa que a arca está voltando para casa, e nós sabemos que o que nos afetou foi a mão de Deus. Mas se ela descer para outro território, nós vamos saber que foi o acaso que nos acometeu. Sabe, a instrução dos sacerdotes filisteus é bem complexa, concorda? Sim ou não? Uma carroça nova, vacas com crias, é um negócio mirabolante, sim ou não? Na lei era mais simples, não é? Mas eles fizeram aquilo que os sacerdotes deles disseram. E é interessante porque o texto vai dizer que eles fizeram tudo como mandou os sacerdotes. Botaram a arca, botaram o cofre, botaram a úlcera, botaram o rato, e ficaram de longe olhando para onde a carroça ia. Eles ficaram lá de longe olhando. A arca está indo embora, eles estão devolvendo a arca. Sabe, é interessante porque, sabe, os ímpios lá fora, eles respeitam a presença de Deus. A presença é respeitada. Aqui, Israel perdeu a batalha, mas o Deus de Israel não. Israel foi derrotado no campo de batalha, mas o Deus de Israel continua trabalhando, continua guerreando. Ele está usando as forças da natureza, ele está usando tudo para mostrar para os filisteus que a presença dele, para ser levada, tem um custo, tem um preço. Não dá para levar de qualquer forma, não pode levar de qualquer jeito. Ninguém fica na presença da forma que quer. Para ficar na presença, tem que ver o que a presença exige. Não dá só para chegar e falar assim: eu vou ficar aqui. Vinde como estás, vinde. Mas ele diz: olha, depois que você chegar e quiser ficar, existe um critério para ficar. Não dá para ficar de qualquer jeito. Eles acharam que aquilo era um troféu de guerra, mas aquela presença disse a eles, sem palavras: se vocês quiserem permanecer na minha presença, é do meu jeito. Se quiserem permanecer na minha casa, é do meu jeito. Mas com certeza, se você fizer do jeito dele, se prepara para ser abençoado.
Se você quiser fazer da forma dele, se prepara para viver o melhor de Deus. O problema é quando a gente decide não fazer do jeito dele. Aí é complicado. Os filisteus provaram isso na pele. Eles desprezaram a presença e colocaram ela num templo com um monte de deuses. Mas foi caindo Deus após Deus. E a arca ficava do mesmo jeito. Sabe, quando eles devolvem a arca, eles chegam à conclusão que permanecer com aquela presença sem ser do jeito dela era um problemaço. E aí o sacerdote diz assim dos filisteus: devolve, mas bota um cofre, bota a úlcera, bota a rata e faz um detalhe: dá glória ao Deus de Israel. Como é que é? Tem que dar glória para ele. Porque esse Deus não exige só coisas. Ele exige a força do ouro, a força dos animais, a força da carroça, mas ele também exige a força do pulmão. Entrega a glória para ele. Eu já fiz tudo, pastor. Eu abri a carteira, eu já dei eu fiz tudo que era possível. Não, está faltando uma coisa. Tu já fez tudo, mas tu ainda não deu glória. Está faltando a glória. Está faltando dizer: o Senhor é poderoso na guerra. O Senhor é Senhor dos senhores. O Senhor é Deus de Israel. Está faltando dizer que Ele é soberano, que Ele é eterno. Está faltando dizer: Senhor, nós viemos aqui para te adorar, para te dar glória. Perceba uma coisa: eles devolvem a arca e ficam de longe. E o texto vai dizer que a arca, enquanto voltava para o território, as vacas iam subindo ao território de Bet-Semes. Mas as vacas iam como? Andando e... Me ajuda se alguém lembra. Eu não li esse texto. Eles iam andando e... Elas iam andando e... berrando. Por que elas berravam? O texto vai dizer que eram vacas que tinham crias. Tinham bezerros. Uma vez eu falei nesse texto e alguém que era da roça me disse: olha, você não é da roça, né? Não. Se tem uma coisa que uma vaca com cria não faz, é tirar os olhos da sua cria. Eu falei: como assim? Ele quando uma vaca está com cria, se ela vai comer, se ela vai beber água, tudo que ela for fazer, ela mantém o filhote perto dos seus olhos. Ainda que se distancie um pouco, ela fica de olho, porque ela fica à distância de um olhar dos seus bezerros. E aí eu entendi por que esse texto diz que quando elas iam andando, elas iam berrando, porque a natureza delas era voltar para as crias que estavam presas no curral. Ou seja, não era comum uma vaca sair andando e deixar sua cria para trás. Não era normal uma vaca sair caminhando e deixar as crias para trás. Não era. Elas faziam aquilo contra a sua natureza. Sabe, quando aqueles sacerdotes pegaram a arca, colocaram em cima da carroça, aquela presença, enquanto as vacas estavam carregando ela, mudou a natureza daquelas vacas. Elas até carregavam a presença, elas até iam na direção onde a presença mandava, mas era doloroso para elas. Não era normal, não. Sabe o que significa? Que quando a gente carrega a presença muda a nossa natureza. A presença vai transformar a natureza que a gente caminha. Mas tem um detalhe, não é simplesmente sorrindo. O texto vai dizer que elas iam andando e chorando, andando e berrando. Significa que não era comum deixar para trás, mas elas faziam o que a presença mandava. Não era comum simplesmente deixar a cria para trás, mas a presença estava dizendo para elas: eu quero vocês naquela direção, vai. E elas iam. Eu não sei qual foi a direção que Deus te deu, eu não sei o quanto está doendo, mas deixa eu te dizer uma coisa: a presença quer voltar para casa hoje. A presença quer voltar para casa hoje. A presença está dizendo para mim e para você: vai contra a tua natureza, mas leva essa presença. Vai contra aquilo que tu está ouvindo, vai contra aquilo que tu gosta, vai contra aquilo que tu deseja, mas vai para onde a presença está te mandando. Porque ir para onde a presença está mandando é ela dizendo para você: eu preciso voltar para casa. O meu lugar não é aqui, o meu lugar é lá. Nenhum filisteu quis levar a arca,
só as vacas queriam levar. Bota na carroça. Quando você está fazendo a obra e carregando a presença, não é com um sorriso largo dizendo assim, oh maravilha, glória a Deus, alegria do Espírito, sim. Mas sabe, tem um preço. Você vai ter que deixar alguma coisa para trás. Se Deus te trouxe aqui, está te convidando para a presença dele, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Ah, eu vou servir a Deus do meu jeito. Não, tem que ser primeiro do jeito dele. E segundo, você vai ter que deixar algumas coisas para trás. O texto diz que aquelas vacas deixaram os seus filhotes para trás, mas faziam a obra de Deus, levando a presença para casa. Quando aquela presença, através daquelas vacas, chegam até o território de Bet-Semes, que alegria! O texto diz que eles estavam colhendo trigo. Não foi o texto que a gente leu? As vacas com a carroça chegam na época da colheita do trigo. Ou seja, enquanto se colhia o trigo, era a época mais alegre. Por quê? Porque eles plantaram, esperaram crescer, aquilo estava brotando. Tempo de colher. Pensa comigo, se o tempo de colher não é maravilhoso. Você plantou, chorou, gemeu, mas chegou na hora de colher e Deus falou assim, agora chegou a hora de desfrutar. Pensa num momento gostoso. A melhor coisa é quando Deus fala assim para você e para mim, agora meu filho, está na hora de colher. Opa! Valeu a tua presença, valeu o teu trabalho, valeu cada glória, valeu cada esforço. São 29 anos e ele está dizendo, valeu cada momento que tu passou, mas agora chegou a hora de colher. Eu não sei para quem Deus está dizendo isso aqui hoje, mas tem alguém que entrou aqui hoje, que Deus está dizendo assim, chegou a hora de colher. Chegou a hora de colher. Chegou a hora de colher. São 29 anos plantando e 1 ano colhendo. Então, quando a igreja começar a completar os seus 30 anos, que começou hoje, não sei se exatamente é o dia de hoje, mas agora começa um tempo de colheita aqui nessa igreja. Com 29 anos plantando, mas agora chegou a hora de colher. E o texto está dizendo que quando eles estão colhendo, quem chega? A arca e as vacas com cofre de ouro, elas começam a chegar. O texto diz que os Bet-Semitas ficaram tão felizes, tão alegres. Eles olharam e falaram assim, uau, no dia da colheita a presença chega. Sabe, não existe presença sem colheita. Toda colheita que a gente vai fazer, ele está dizendo para mim e para você, a presença vai chegar junto. A presença vai estar no meio. A presença vai marcar o momento da colheita. Eles estão colhendo, a arca está chegando. O texto vai dizer que eles param de colher e vão dar atenção à arca. Aqui também tem uma outra vertente. Se você parar para pensar, a colheita é trabalho, sim ou não? É trabalho. Então você concorda que aquele trabalho era um trabalho braçal, físico, natural, era para se alimentar. Aquele trigo eles iam comer. Então o que eles falaram? O que eles fizeram? Eles pararam de colher e foram dar atenção à presença, à arca. Sabe, se tem uma coisa que acontece nos nossos dias, existe uma corrida hoje por uma coisa chamada consumismo. E o consumismo está levando de nós o tempo que nós deveríamos dedicar à arca. Sabe, tem gente que tem emprego, tem o seu sustento, mas mesmo assim, em nenhum momento para de colher para dar atenção à presença. Eles estão dizendo para a gente aqui que quando a presença chega, eles param de colher. Sabe, hoje existe uma diversidade de coisas que você pode ganhar dinheiro. Mas sabe, a gente tem que entender que existe um equilíbrio entre colher e a presença. Você não pode abrir mão da presença simplesmente para correr atrás de trabalho. Trabalho, sabe, trabalho é bom, dinheiro é bom, é necessário. Mas se você der mais atenção ao trabalho do que à presença, você vai ter problemas. E o texto está dizendo que quando a presença chegou, eles pararam de trabalhar e foram dar atenção à presença. Sabe o que eu entendo? E eu vivo isso na minha vida. Vocês viram aqui, são 4 crianças. Eu tenho meu trabalho. A minha esposa trabalha mais do que eu. Ela trabalha em casa. Mas Deus me deu o privilégio
de não ter a minha esposa trabalhando fora. Ela trabalha muito em casa, mais do que eu na rua. Mas sabe, Deus me deu o privilégio de poder ter a minha esposa em casa cuidando das crianças. E aí, sabe, algumas pessoas já dizem: pastor, como é que consegue? É escola particular para todo mundo, é roupa, calçado, é tudo para todos. E o meu trabalho não é de 6 da manhã até meia-noite, não. Eu trabalho por minha conta. Mas o que chega na minha casa é aquilo que Deus envia. Como assim? Se você recebe doação, eu também recebo, mas não é disso que eu estou falando, não. O que eu estou dizendo é que, como eu dou atenção à presença, todo o meu trabalho acaba sendo mais lucrativo do que deveria. Porque Deus, quando você dá atenção à presença mais do que a trabalho, Deus te coloca na porta certa. Sabe, eu já passei um tempo mais escasso na minha vida, mas nessa época eu desenvolvo um tipo de trabalho que é um trabalho diferenciado. Nessa época que era mais difícil, Deus falou assim para mim: te quero parado. Eu falei: meu Deus, como é que eu faço com 4 crianças? Água, luz, IPTU, IPVA e as contas que os irmãos sabem que são mensais. Quem tem um filho, 2, multiplica por 4. É a minha carga, é aquilo que Deus me deu. Às vezes Deus me dava um trabalho para fazer em 3 dias, que me sustentava durante 6 meses, 7 meses, 1 ano, um trabalho só. Eu ia lá, trabalhava 3 dias, e Deus com aquele trabalho me sustentava durante 6 meses. Sabe o que é isso? É a porta certa de Deus. É quando você consegue compreender que a presença vale mais do que o trabalho. Quem valoriza a presença, Deus vai dizer assim: aos meus amados, aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Como assim? Deus vai dar para preguiçoso? Não. Ele vai dar para quem valoriza a presença. A porta é aberta para quem sabe parar na hora de trabalhar e dizer: não, agora chegou o horário do culto, eu vou adorar. Chegou o horário da EBD, eu vou lá aprender. Chegou o horário do culto de libertação, eu vou lá. Chegou a hora que o rapaz tem uma conta para pagar, não, mas eu preciso priorizar a presença. O texto vai dizer que eles pararam a colheita do trigo e foram dar atenção à presença. É interessante porque eles pegam a arca, tiram da carroça, botam em cima da grande pedra, pegam as madeiras da carroça, fazem uma fogueira, pegam os animais, matam, vão fazer uma festa, irmão. Imagina você trabalhando, de repente, churrasco. Te chamaram para o churrasco. A presença sempre traz coisas boas. E naquele dia a presença trouxe um baita de um churrasco para eles. O texto vai dizer que eles ficaram tão alegres, olha, quem mandou esse churrasco para a gente foi o inimigo. Imagina o inimigo mandar um churrasco para a tua casa. Está chegando um churrasco aí patrocinado pelo inimigo. Mas fica tranquilo, que a presença vem junto como um sinal de que Deus está no negócio. Patrocinado pelos filisteus esse churrasco. E está trazendo de volta aquilo que eles tomaram. E tem mais, vem ouro junto, tem ouro aí junto. Sabe, quando eu olhei para esse texto, eu falei: Senhor, o que o Senhor quer aqui? Sabe, olha para ele. O texto vai dizer que os filisteus, eles foram assolados com ratos, destruindo a lavoura, e com úlceras no corpo, feridas que se abriram neles. E é interessante porque olha o que os sacerdotes filisteus disseram: não manda a arca vazia, não. Vocês não foram afetados pelos ratos? Faz um rato de ouro e manda junto. Foram afetados pelas úlceras? Faz uma úlcera de ouro e manda junto. Quando chegou lá, colocaram no cofre do lado da arca. Quando chegou lá, eles sacrificaram a vaca, usaram as madeiras como lenha, festa. E aquele cofre de ouro ficou aonde? Ficou como oferta junto da arca. Mas pensa numa coisa. Aqui existe uma coisa que o filisteu faz muito bem e que a gente não deve fazer. Você concorda que eu e você não publicaríamos as nossas derrotas? Você já viu alguém colocando no Facebook ou no Instagram as suas derrotas? Não. Normalmente o que a gente faz quando a gente dá mole? A gente bota debaixo do
do tapete. O texto vai dizer que eles pegaram os ratos que assolaram e transformaram em ouro. Eles pegaram as úlceras, que era ferida, e transformaram em ouro. Você concorda que transformar um rato que destruiu, que deu prejuízo em ouro, era uma coisa normal, sim ou não? Diferente, não era? Mas você concorda que ouro é uma coisa de valor? Sim. Então, você concorda se eu disser que eles estavam colocando muito valor naquilo que eles perderam, sim ou não? Sim. E é exatamente assim que alguns crentes têm agido. Como? Eu não sei o que foi que te feriu. Eu não sei qual foi o prejuízo que você teve. Mas se você der valor demais às tuas feridas e aos teus prejuízos, você está usando a fórmula dos filisteus na casa de Deus. Meu Deus. Como é isso, pastor? Eu não sei o que te feriu, mas está na hora de deixar a ferida para trás. Aleluia. Está na hora de transformar a tua dor em alguma coisa do passado. Aleluia. E não transformar ela em ouro. Amém. Porque transformar em ouro ferida é usar a mesma fórmula dos filisteus. Transformar o rato em ouro é ficar se apegando a coisas que você perdeu, que ficou para trás, e dando super valor a isso. Essa técnica, esse negócio é da religião dos filisteus, não é do cristianismo. Mas sabe, aqui tem um tempo, nós estamos em um tempo onde as pessoas começaram a fazer tanta massagem no ego, tanta massagem na alma, que dizer que uma ferida tem que ficar para trás é até uma ofensa. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus me trouxe aqui para dizer para você hoje, está na hora de você deixar essa ferida para trás. Já até cicatrizou, mas tu continua falando dela com o mesmo sentimento. Você já até foi do passado, mas está na hora de você dizer assim, olha, a partir de hoje é um novo tempo. Eu não vou mais transformar em ouro as minhas dores. Eu não vou mais transformar em ouro os meus prejuízos. Isso já ficou para trás. Agora está na hora de avançar. O texto vai dizer que os hebreus não deram nem atenção para os ratos de ouro. Olha a oferta, deixa aí do lado da arca. Vamos festejar. Eu não quero nem saber o que é isso. Perceba que, olha o que eles fizeram. Eles pegaram um cofre e colocaram do lado da arca. O que significa? A presença estava ali, mas as dores e os prejuízos também estavam ali. Estavam trancados no cofre. Tem alguém aqui com um cofre, caminhando na presença de Deus com dores e prejuízos, que transformou em ouro? Está na hora de deixar esse cofre para trás. Aleluia! Abre esse cofre aí hoje. Está na hora de abrir o cofre e dizer, Senhor, eu vou abrir o cofre hoje. O texto vai dizer que o cofre estava junto da arca. Tu está até na presença, mas continua carregando as dores. Continua. Sabe como é que se sabe? É quando você conversa com alguém assim, rapaz, eu tomei um prejuízo há tantos anos atrás que você até fala no negócio, mas parece que o negócio ainda não, sabe, não foi curado. Você transformou aquilo em ouro. O texto vai dizer que essa estratégia é de filisteu. Eles pegam a arca, colocam em cima da grande pedra, faz um churrasco e recebem com alegria. Eles recebem aquilo com alegria, fazem uma festa. E agora eu já vou caminhar no final para te animar. Fazem uma festa. Que alegria. Mas o que me impressiona no texto é isso aqui. Você está com a tua Bíblia aberta? Abre aí. O Senhor feriu os homens de Bet-Semes, viu? É o verso 19 do capítulo 6. Verso 19 do capítulo 6. Diz assim: o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porque olharam para onde? Me ajuda. Olharam para dentro da arca do Senhor, porque o Senhor tinha feito tão grande matança entre eles. Perceba, lá em cima, os homens ficaram alegres porque receberam a arca. Verso 19: o Senhor feriu os homens de Bet-Semes. Que contraste, não? Quando eles receberam a presença da arca, a arca
foi alegria. Mas de repente, eu queria pensar contigo, sabe o quê? O que simboliza essa arca hoje? Porque para os judeus a arca continua sendo um baú de madeira, revestido de ouro, com uma tampa de ouro puro por cima. Mas se a gente disser hoje, vamos trazer para os nossos dias, o que é essa arca? Qual é o símbolo da arca? A arca carrega a presença de Deus. A arca é um utensílio que carrega a presença de Deus. Jesus falou assim acerca de João Batista. O maior profeta do Antigo Testamento era quem? João Batista. Mas ele fala assim, ó, o menor no reino é o que? É o que de João? É maior. Ele disse, olha, o maior profeta do Antigo é João Batista, mas o menor no reino é maior que João. Se pergunta assim, por quê? Porque João e todos os profetas do Antigo Testamento falaram de Jesus, anunciaram Jesus, profetizaram sobre Jesus, contaram a história que o Messias vinha. Até João disse dele, ele preparará o caminho. Ele era alguém que anuncia a vinda. Todos eles um dia falaram de Jesus. Mas por que Jesus disse assim, ó, mas o menor no reino é maior que João? Olha para mim, presta atenção aqui. João falou da presença, anunciou a presença, apontou a presença. E o menor no reino? O menor no reino anunciou a presença? Não. O menor no reino profetizou a presença? Não. Repete comigo, o menor no reino carrega a presença. Enquanto João falava da presença por fora, o menor no reino fala da presença por dentro. Por isso que o menor no reino é maior que João. Mas o que isso tem a ver, pastor, com o que o senhor está falando da arca? Se nós tivéssemos que traduzir a arca para os nossos dias, quem é que carrega a presença dele? Me ajuda aí, quem carrega a presença dele? Hã? Quem carrega a presença? Hã? Nós carregamos a presença. Então logo, se a gente tivesse que dizer quem é a arca hoje, quem é? Quem é a arca hoje? Diga assim, sou eu. Eu sou a arca. Eu sou a arca. Olha o que tinha dentro da arca. A vara de Arão. O que simbolizava a vara de Arão? Autoridade. De certa forma, todos nós, na família, na igreja, no trabalho, em algum lugar, você é uma voz de autoridade que carrega a presença. O que tinha dentro da arca? Um pote com maná. De alguma forma, você carrega o alimento que desce do céu. Você tem alimento para alimentar pessoas que estão ao teu lado. O que tinha dentro da arca? As tábuas da lei, ou seja, aquilo que Deus deixou escrito, palavra. De alguma forma, você tem a palavra dentro de você, muito ou pouco, um mandamento ou 10 mandamentos, você carrega a palavra, sim ou não? Então quem é a arca? Eu sou a arca. Vira para quem está do teu lado e diz, você é a arca. Você é a arca. Você é a arca. A arca chegou no território de Bet-Semes, mas a arca não é só um baú de madeira com maná, a tábua e a vara, é? Não. A arca é um conjunto. Ninguém arca sozinho. O texto diz que a arca é um baú de madeira revestido de ouro, mas por cima dele existe uma tampa, que era onde tinha os querubins, e era de ouro puro, chamada de propiciatório. O propiciatório formava um conjunto. A arca andava sozinha? Não. Tinha que ter o que em cima? A tampa. Fala, a tampa tinha que estar em cima. A tampa tinha que estar em cima. E o que significava a tampa? Você conhece quem na Bíblia é chamado de propiciador? Quem é? Quem é o propiciador? Você sabe quem é? Propiciação é substituição. Quem foi o teu substituto? Hã? Jesus. Então a arca, ela é um conjunto entre um baú de madeira revestido de ouro. E quem está por cima? Jesus. Quem é que está por cima? Jesus está por cima.
não era de madeira revestida de ouro. Madeira fala do que é humano e ouro fala daquilo que é divino. Isso era a arca, somos nós. Mas a tampa não, a tampa era de ouro puro. Significa que é Ele. Ele é Deus sobre Deus. A tampa estava em cima da arca. Baú, a tampa em cima, 2 querubins, um olhando para o outro, feito de ouro batido. Olha que coisa linda. E aqui eu queria pensar contigo. Quando eles receberam a arca no território de Bet-Semes, foi só alegria. Mas chegou um determinado momento que depois que o churrasco acabou, depois que a Coca-Cola acabou, eles olharam para aquela arca e ficaram assim, pô, já recebemos a arca, já ficamos felizes. E aí começaram a olhar para o outro e perguntar assim, o que tem ali dentro? O que tem ali dentro? Não sei. Ó, a lei diz que a vara de Arão, o maná, e estava dizendo, será que é isso mesmo? Vamos dar uma olhada? E aí foi um lá e falou assim, pegou a tampa e fez o quê? Tirou a tampa. A arca estava num lugar alto, uma grande pedra, e empurrou a tampa para o lado. Quando ele olhou para dentro, o que aconteceu? Morreu na hora, caiu. Caiu do lado da arca. Quantos morreram? Me ajuda, quantos? 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 70 homens. Imagina, 70 homens. 70 homens. Ó, olha para mim aqui, ó. Vou precisar da tua ajuda e da tua atenção. Está no finalzinho já. Empurraram a tampa e olharam para dentro. Morreu o primeiro, caiu do lado. Aí o segundo foi lá e falou assim, ué, tem um cara morto ali, será que... O que ele fez? Olhou também, morreu. Imagina, 5 pessoas mortas ao lado desse altar. Morreu o primeiro, morreu o segundo, morreu o terceiro, morreu 10. Mais um vai lá olhar aquilo. Olha, a arca está ali, tem 10 mortos do lado. Você concorda que para chegar ele vai ter que passar em cima dos corpos? Olhou também, morreu. E eu fiquei pensando, meu Deus, será que eles não perceberam, quando já tinha uma quantidade de gente morta, que o problema era olhar para dentro da arca? Eles não perceberam isso? Eu queria pensar contigo, o que significa isso hoje? O que significa isso, pastor? O senhor está falando, até agora não entendi nada. Quem é a arca? Diga, eu sou a arca. Quem é a tampa? Diz, Jesus é a tampa. Enquanto eu olhar para você, a partir da ótica da tampa, vê defeito, sim ou não? Quem vê a arca fechada, olhando pela tampa, vê defeito? Não, porque a arca está fechada. E quem olha por cima olha para a arca ou olha para a tampa? Para a tampa. Então quem olha para você e olha para mim, está vendo a gente? Está vendo quem? Jesus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Lá na terra dos filisteus, alguém tirou a tampa? Então por que dentro da casa do Senhor a gente tira a tampa? O que é isso, pastor? O que o senhor está querendo dizer? É que esse irmão aqui, olha para mim aqui, ó, ele é a arca. E ele tem uma tampa sobre ele. Quando a gente olha para ele a partir da tampa, a gente vê defeito. Ele é o anjo do Senhor que foi colocado nessa casa. Qual é o problema, pastor? É quando a gente tira a tampa e tenta olhar para a humanidade dele. Aí sabe o que acontece? Alguém pode me responder o que acontece? Acontece o quê? Me ajuda, o que acontece? Morte. Você conhece gente que já tirou a tampa e morreu. Sabe por que tem muita morte? Porque a gente chega nesse lugar e fica tirando a tampa de um e do outro.
você conseguir olhar para o teu irmão a partir da tampa, tu não vai ver defeito. Porque a tampa é de ouro puro. A tampa não tem defeito, ele é a tampa. O problema é que tem gente que talvez não tenha morrido fisicamente. Pastor, o que você está dizendo é impossível. Mas tem gente carregando morte ao tirar a tampa do irmão e da irmã. Tem gente que poderia estar muito mais lá na frente, mas não está, porque está carregando morte. Porque tirou a tampa de onde não deveria ter sido tirada. A tampa fica em cima da arca, não remova a tampa. A instrução é não remova a tampa, porque se remover a tampa vai ter morte. Mas hoje é o dia de colocar a tampa de volta no lugar. A graça nos dá essa possibilidade, a lei não. A lei puxou a tampa, olhou para dentro, morreu. E a graça? A graça tem uma coisa chamada misericórdia. Deus está dizendo para mim e para você hoje: se você devolver a tampa, a morte vai embora. Se você colocar a tampa no lugar, Ele está dizendo: a morte vai sair da tua finança, a morte vai sair da tua saúde, a morte vai sair da tua casa. Fica de pé comigo. Ele está dizendo para mim e para você: olha, 29 anos e tem coisa que você ainda não viveu, porque talvez você tenha removido a tampa de alguém. Meu Deus! Pastor, eu vacilei, eu removi a tampa. De quem? Não precisa nem me dizer de quem foi. Você só precisa dizer uma coisa para ele hoje: me perdoa. E tem misericórdia, porque hoje a morte vai ser removida. A alegria vai voltar para casa de novo. Como é que eu sei, pastor, que a tampa foi removida? É simples. Quando você recebeu com maior alegria. Mas quando a morte entrou, o que eles queriam fazer com a arca? O que eles queriam fazer com a arca depois que a morte entrou? Tira ela daqui. Tira ela daqui agora, rápido, porque a morte entrou. Quando a morte entra, a gente fica tentando se livrar daquilo que Deus mandou para nos abençoar. Deus mandou para cá para ser bênção. Mas não foi a bênção que virou maldição, foi a gente que tirou a tampa daquilo que não deveria ter sido tirado. A tampa e a arca é a mesma coisa. É bênção. O que aconteceu com a arca em 3 meses na casa de Obed-Edom? Alguém sabe? Em 3 meses, a Bíblia diz que toda a casa dele prosperou. Prosperou tanto que o rei ficou sabendo lá no palácio: se você tratar direito essa arca, se você se alegrar com essa arca, se você devolver a tampa no lugar, a prosperidade chega. A bênção chega. Quem te deu essa esposa foi o Senhor. Não tira a tampa não. Quem te deu esse marido foi o Senhor. Não tira a tampa não. Continua olhando para ele com a ótica do céu. Ah, pastor, não aguento mais, estou querendo mandar embora. Ih, o que aconteceu, moça? Tirou a tampa, foi? Mas ele está te dando a oportunidade hoje. Devolve a tampa no lugar. Não manda embora não, porque se você mandar embora vai ser pior. A presença sempre traz benefícios, mas é do jeito dele. Se você tentar fazer do seu jeito, vai ter morte. Obed-Edom ficou muito feliz quando a arca chegou, mas teve gente que se arrependeu quando a arca chegou na casa dele. Por que só ele que é abençoado? Por que só ela que prospera? Por que só Deus abre a porta para ela? Porque ela sabe tratar a arca. Ela sabe conduzir a presença. Como é que sabe? Quando você sabe conviver. Como o pastor falou aqui, ó. Esse aqui, ó, convive bem com todo mundo. Por que ele convive bem? Vou usar as palavras dele. Sabe por quê? Porque não removeu a tampa. A tampa está no mesmo lugar. Olha para todo mundo através da ótica do céu. Olha para todo mundo através da presença de Jesus. E aquele ali, que ele é santo. E aquela ali, santa. E aquele ali, santo. Homem de Deus, mulher de Deus. Ei, está na hora de devolver a tampa no lugar. Quer ser abençoado? Fala assim: Senhor, me abençoa. Me ajuda a colocar a tampa de volta. Eu falei mal do fulano, do ciclano, do pastor, da esposa dele, da igreja. Ah, Senhor. Ei, hoje é o dia de devolver a tampa no lugar. E se a tampa voltar para o lugar, se prepara.
porque a bênção de Deus vai entrar na tua casa. Nada mais será como antes, quando a tampa volta. Se não voltar, você vai continuar no mesmo sentimento. Para onde nós vamos fazer essa arca ir embora daqui? Porque só vai causar morte. Se você e eu tratarmos essa presença como ela deve ser tratada, só tem bênção. Mas quando é que eu trato a presença? Olha para o lado, você vai ver a arca. Olha do lado aí. Olha para o seu irmão e diz assim: você é a arca. Se eu tratar você, fala assim para ele: se eu tratar você como o céu me pede, a bênção vai me alcançar. Mas se eu tratar você tirando a tampa, a morte entra. E está na hora de mandar a morte embora hoje. Hoje a tampa vai voltar para o lugar. Como é que faz? Vamos orar agora comigo. Fecha, cobre a tua cabeça, fecha os teus olhos.